estende a mão para as crianças. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo que elas vão ter, Senhor, de estudo, Senhor. Abençoe a professora que irá ensinar para elas, Senhor. Também abre o entendimento dessas crianças para entender mais de Ti, Senhor. E guarda essa palavra no coração delas para nunca esquecer de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé. Então, o Senhor Roberto estará trazendo a mensagem de hoje. Nós vamos estar com o nosso coração aberto para os ouvidos atentos que o Espírito Santo tem a nos dizer. Esta noite, nós chamamos aqui Lico. Está orando então pelo pastor, para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, já louvamos, Senhor, teu santo nome, já bendizemos, Senhor, e neste momento, Pai, queremos pedir a Ti, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, ó Deus, que venhamos meditar na Tua palavra, Senhor. Usa o Teu Filho, Senhor, com autoridade e poder, Senhor. Dá-lhe sabedoria vinda de Ti, Senhor, para falar tudo aquilo que Tu queres, Senhor, não que nós queremos ouvir, meu Pai. Oh Deus, Tu sabes, Tu conheces, Senhor, o coração de cada um, Senhor. Sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor. Por isso, Pai, nós Te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Abramos nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Vamos ver o versículo de 1 ao verso de 11. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo de 1 ao verso de 11. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra. Vede com um grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Os amados vamos poder tomar assento adorando ao Senhor. Queremos agradecer aos irmãos pelas orações que os irmãos fizeram.
juntamente com os irmãos nos alegrando, vamos lá e adorar ao Senhor Jesus. Deus abençoe cada família, cada irmão que orou por nós. Amém? Teremos, amados irmãos, meditar um pouco nesta palavra bem conhecida da igreja, que nós somos filhos de Deus. Através do Senhor Jesus Cristo, eu e você tornamos filhos de Deus, porque nós cremos no unigênito Filho de Deus que é Jesus. E se nós cremos realmente de coração, então nós somos filhos de Deus. E quando Jesus manifestar, a palavra de Deus fala que nós seremos como Ele. Nós vamos ser transformados como Ele. Deus é amor. E o amor é a essência do seu amor, que é Jesus. E quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos o amor de Deus em nós, que é a essência, Jesus. Tudo que vem de Deus é o seu amor por nós, pela sua justiça, pelo seu bem, pela verdade. O amor de Deus é tão grande que se reflete em todos que têm Jesus em seu coração. Então é tempo de nós pensarmos: eu realmente estou sendo filho de Deus? Porque o Filho de Deus obedece à palavra. Se realmente nós somos filhos de Deus, nós temos o amor de Deus em nossos corações. E nós teremos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Deus nos chama para termos compromisso com o Reino, onde foi falado do Filho Tecnol e do Filho, mas o outro Filho, não, essa vontade falou de hoje. O pastor ensinou na terça-feira passada. Então nós somos filhos de Deus. E o Filho de Deus tem a essência de Deus. E se tem a essência de Deus, tem o amor de Deus. Então é tempo de nós refletirmos: nós estamos sendo realmente filhos de Deus. Estamos demonstrando a verdadeira essência de filho de Deus. O amor de Deus é a maior força que existe. Deus é incomparável e não tem limites. O amor de Deus tem poder transformador. E por causa do seu amor tão grande, Deus enviou Jesus para nos resgatar da condenação eterna. E hoje nós podemos sentir o amor de Deus em nosso coração. E o amor de Deus nos protege. O amor de Deus nos ensina a viver na plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. É tempo de nós refletirmos: nós somos filhos de Deus. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos a verdadeira essência de quem vai morar nas mansões celestiais, ou ainda estamos precisando ser lapidados pelo poder de Deus. Porque o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, é uma cura de Deus. O verdadeiro Filho de Deus deseja ir embora para as mansões celestiais, porque sabe que a sua mansão está pronta lá nos céus. O verdadeiro Filho de Deus almeja, deseja que outros venham ao conhecimento da verdade que liberta, que é Jesus. É algo para nós pensarmos: eu estou realmente sendo filho de Deus? Eu realmente estou amando a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser? É uma pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo. E não perguntar para o meu irmão se ele está realmente amando. É eu que tenho que perguntar para mim mesmo: eu estou amando a Deus com todo o meu coração? Eu estou amando verdadeiramente a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma? Para nós refletirmos, amados irmãos, para que quando a trombeta soar, nós temos a convicção de como subir. Nós vamos ter a certeza, porque alguns, se você chegar e perguntar: você tem certeza que a trombeta soar, você vai subir, a pessoa vai ficar titubeando, pensando: eu acho que eu estou errado.
lugar de Deus. Que o Filho de Deus aguarda a vinda de Jesus a qualquer momento, a qualquer hora. Não vai se preparar, já está preparado. Porque é certeza, é convicção. E quem é Filho de Deus tem certeza da sua salvação. Tem certeza em quem está crendo, em quem está acreditando. O Filho de Deus acredita em Jesus. Então a grandeza do amor de Deus. Os irmãos já sabem o texto-chave da palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Todo aquele que acredita em Jesus tem a vida. E nós acreditamos, nós cremos em Jesus. Estamos caminhando. Em Romanos capítulo Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós estávamos perdidos, estávamos. Hoje eu sou salvo, você é salvo, nós somos cidadãos do céu. E nós não temos que viver uma vida de derrota, uma vida de angústia, de tristeza, não. Nós temos que viver a vida que o Filho de Deus nos dá, que é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, somos justificados pelo seu sangue, para sermos salvos da ira. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos purificados. Efésios capítulo 3, versículo 18 e 20 diz: poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? É o poder da salvação. Quando eu e você entendemos que somos filhos de Deus e começamos a viver como filhos de Deus, tudo que você e eu pedimos a Deus, Deus vai realizar, porque nós vamos orar à vontade de Deus, vamos pedir segundo a vontade de Deus. Isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade com Deus. E Jesus ensinou: entra no teu quarto, fecha a porta secreta, fala com o papai no céu, e ele vai recompensar aquilo que fizer isso. Deus quer isso de cada um de nós. Deus quer que nós vivamos essa essência do amor de Deus. Porque Ele me ama, Ele te ama, e Ele continua falando: filho meu, dá-me o teu coração. Não esse coração de carne, mas entregar tudo. Como o salmista escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais em tudo. Parar. Quando você faz realmente a entrega a Deus, todos os teus dilemas, todas as tuas angústias, todas as aflições, Deus vai cuidar de mim, de você, porque Ele é um Deus de amor. Aleluia. Ele continua nos amando, é nós que nós damos as nossas cabeçadas, é nós que nós tomamos as decisões erradas. Somos nós que falhamos. Deus não falha, Deus é perfeito. Muitas vezes Deus fala comigo, com você, e nós dizemos: essa palavra não é para mim, essa palavra é para aquele irmão. Nós começamos a procurar outras pessoas para apontar o defeito, sendo que a falha está em mim. Eu tenho que reconhecer e dizer: eu, Senhor, pequei, eu estou falhando. Deus quer a nossa unidade, Deus quer a nossa união, Deus quer que nós estejamos unidos nos mesmos sentimentos em Cristo Jesus, é amar.
Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E muitas vezes nós somos mentirosos. Como eu vou amar a Deus se eu não amo o meu irmão que estou vendo? Ah, mas aquele irmão me... Ai, como é difícil suportar aquele irmão. Mas a palavra está mandando nós suportar, dar suporte para aquele irmão que está fraco. Aquele irmão que ainda não tem maturidade na fé. Deus quer que nós demos suporte para ele, porque nós somos mais fortes. E muitas vezes nós sabemos que não estamos fazendo isso. E por isso Deus fala, filho meu, no teu coração. Deixa eu derramar o meu amor no teu coração. Deixa eu realizar a obra que eu tenho para realizar na tua vida, através do meu poder que eu pego em você. E muitas vezes nós não conseguimos entender a essência do Evangelho. Efésios capítulo 3, versículo 18 e 20 diz: Aleluia. Conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar do amor de Deus. Deus te ama, Deus nos ama. E esquecemos de deixar que este amor apareça em mim. E Deus quer que este amor apareça em mim. Para que o mundo veja que nós somos filhos de Deus. Para que o mundo glorifique ao Pai através das minhas ações, das minhas atitudes, do meu falar, do meu amar. Mas pela minha força eu não vou conseguir. Pela nossa força nós não vamos conseguir. É na força do Espírito Santo que habita em mim que se. Mas muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque nós colocamos as nossas vontades acima da vontade de Deus. Estou falando sobre o amor de Deus. Como o Senhor Jesus te ama. Como o Senhor nos ama com amor eterno. E Deus quer que nós vivamos essa essência do amor de Deus através do Espírito Santo que nos dá. Você tem o Espírito Santo. Ele continua te amando. Com todas as nossas imperfeições, Ele continua nos amando, porque nós não somos perfeitos ainda. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui, estaríamos na glória. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. E Abraão, amigo de Deus. Deus se revelava a Abraão. Assim também Deus quer se revelar a mim e a você. Mas é necessário nós entendermos a vontade de Deus, pela palavra de Deus. Deus nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Deus manifestou o seu amor para conosco, enviou o seu Filho, Jesus. Jesus é a essência do amor de Deus. E nós temos que deixar Jesus aparecer em nós, através da palavra, que é ministrada a nós através do ungido do Senhor que fala do Pai. Deus é o nosso melhor amigo. João capítulo 15, versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós temos amado nossos irmãos, nós temos amado nossos inimigos, nós temos orado para aquele que nos persegue. É tão difícil, né? Orar pelos inimigos. Mas essa é a vontade de Deus, que devemos orar nos Estados Unidos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos humilham. Nós temos que orar, interceder, abençoá-los, segundo a palavra de Deus. É o mandamento do Senhor. É difícil. É difícil. Pela nossa força nós não conseguimos. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo que habita em mim e você, nós conseguimos exercer o amor de Deus. Pela nossa força não vamos conseguir. Mas é a força do Senhor. Então deixe o Espírito Santo conhecer você. Como pastor eu posso fazer isso? Adorando, glorificando, exaltando, se humilhando. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da corrente de Deus e Ele vos exaltará. Como? Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, nossa pequenez, aí o nome do Senhor vai ser exaltado através de nós, porque nós vamos deixar a glória de Deus aparecer em nós, na nossa humilhação, reconhecendo que nós somos. Bom, Paulo escreveu: miserável homem, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu não quero fazer, eu faço, mas o mal, eu faço. Somos assim porque somos carnais, mas quando achamos o Espírito Santo, quando se chega o amor de Deus, nós conseguimos amar, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos sentir a miséria do meu irmão. Ele é mais fraco que eu, mais falido que eu. A palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Quando nós reconhecemos que somos fracos, que somos falhos, e nos rendemos a Deus, que é amor, Ele fala: eu vou abençoar, eu vou cumprir com a minha palavra na vida da minha serva, que deseja me amar e amar a minha obra. É na força de Deus, não na força do conhecimento, não na força do meu eu. O meu eu precisa ser mortificado pela palavra e oração de jejum. E muitas vezes nós não queremos fazer isso, mortificar a nossa carne, o meu eu está nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que ninguém tem maior amor que este, que Jesus. O amor de Deus nos protege. Salmo 36, 7 diz: como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Quantas vezes nós somos desprezados na terra? Quantas vezes nós somos humilhados? Mas nós encontramos refúgio no amor de Deus. Este amor nos protege. Aquele que habita no poder do Altíssimo, a sombra do Senhor ele constará. Irei do Senhor, e meu Deus, o melhor amigo, Jesus,
Jesus foi maltratado. Se fizeram isso com Jesus, não vai acontecer isso comigo na terra. E nós vemos acontecer isso nesses países em perseguição, na Índia, na Nigéria, no Paquistão. Nós estamos sendo perseguidos, sendo torturados e mortos por amor a Cristo. Mas o amor de Deus nos protegeu. O amor de Deus nos transportou das mansões celestiais, porque não negava o amor de Jesus. Mas proclamava o Evangelho com ousadia de Jesus, o Senhor e Salvador. E nós negamos muitas vezes a fé por pequenas coisas. Não nega Jesus. Seja fiel a Ele, porque Ele foi fiel até a morte de cruz. O amor de Deus nos protege. O Senhor conhece a luz, tudo a luz, quando você refugia nele, Deus prova o amor. Aquela vez fala que o amor lança fora tudo. Porque o inimigo trabalha no medo. O inimigo trabalha nas ameaças. E ele usa crentes e não crentes. Se você ler a palavra, temos que o inimigo usa muito tempo. Jesus sempre aprendeu a ficar de vista. Por isso o crente precisa buscar o dom de discernimento. E não julgar. Mas pedir discernimento de Deus para ter o inimigo que está usando o amor. Porque nós somos falhos. Somos seres humanos. Porque não estamos mortificando a nossa carne. E nós fazemos um pré-julgamento. E a palavra fala não julgueis, para não ser julgado. Com a medida que medires, também será assim. É algo de responsabilidade tão grande. Por isso, a palavra fala ame o Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti. Nós queremos ganhar almas por Ele. Queremos ganhar almas por Ele. Ontem na reunião, a senhora tem 10 candidatos ao batismo. 10 em nós. E eles faz 3 anos que criaram o nosso ministério. Faz 3 anos que estão no nome Beriano, fazendo a obra do Senhor, e eles falam, queremos ter a mesma visão Beriano, ganhar almas. Nós precisamos ganhar almas no reino. Na tua fábrica, tem alguém necessitado de salvação. Demonstra o amor de Deus. Na tua casa, tem alguém da tua casa que não é salvo, demonstra o amor de Deus. Amando, como? Orando por ela, jejuando por essa pessoa, para que ela tenha o conhecimento da verdade. E quando você ora, Deus volta no seu braço de poder realizar a verdade. E o inimigo, sabendo disso, ele faz de tudo para que você não ore, para que você não busque o reino de Deus. Então, amados irmãos, se implorando Deus, te protege. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E nós somos ricos da graça de Deus. E Jesus falou para nós: minha graça te basta. Quanto mais nós devemos acreditar de poder, o amor de Deus é maior que o amor de Deus. Isaías 49, 15 diz: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama,
e não ter compaixão do seu filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. No Brasil, quando eu notícia, a mãe jogando filho no lixo. Mas Deus não se esquece de Deus ama. E a mãe tem uma missão na família. A mãe faz tudo por amor aos seus filhos. Que missão maravilhosa. Deus criou a família para ser unida, protegendo, fortalecendo a cada membro. Uma família unida guiada por Deus é uma grande bênção. E os laços da família são ótimos. Como é gostoso nós trabalharmos, terminando o nosso expediente, voltamos para casa e encontramos a nossa esposa, nossos filhos com saúde, que Deus abençoe o dia deles. É gostoso. É um lugar em que nós encontramos refrigério depois de um dia árduo de trabalho. Como mãe, como pai, nós amamos a nossa família, amamos nossos filhos. Nós queremos nossos filhos aqui pertinho. É claro que a palavra fala que quando a flecha é solta, ela vai para o destino de Deus. Mas mãe continua amando como mãe. Pai continua amando como pai. E Deus quer a unidade da família. O inimigo tem lutado para destruir essas famílias. Em todos os lugares do mundo, nós vemos o inimigo trabalhando fortemente para destruir a família. E nós precisamos ter o amor de Deus em nossos corações para proteger a nossa família em oração, em amor. E muitas vezes o diabo tem nos enganado. E nós estamos deixando o inimigo enganar os nossos filhos, porque não estamos dando a devida proteção a eles. Vamos amar, irmãos, com o amor de Deus. Nem todas as famílias são felizes. Ninguém é perfeito e membros da família podem se machucar. Mas com a ajuda de Deus podemos aprender a perdoar, a construir famílias mais fortes. Porque é na família em que nós podemos demonstrar o amor de Deus. Na família nós podemos perdoar. Na família nós podemos demonstrar que nós estamos amando a Deus. Porque na família é onde acontecem os arranhões, as intrigas, brigas. Mas é na família que Deus nos ajuda a ser moldados pela palavra de Deus. E quando nós perdoamos e nós nos aconselhamos pela palavra, nós começamos a amar nossos filhos, amar a família, orar pela família, abençoar a família, porque o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração, porque se a tua família não estiver bem, também na família de Deus também você não vai estar bem. Por isso, dentro da sua casa, ame, perdoe, demonstre o amor através do Espírito Santo que vocês têm no teu coração. Cristo subiu ao teu peito, Jesus está no teu coração. Você está aconselhando com amor, você está perdoando com amor, você está orientando com amor, no poder de Deus. Porque nós temos a palavra, o nosso manual que ensina para nós como devemos viver a vida cristã. Para encerrar, ressalto que os que são da fé são benditos com os crentes Abraão, Gálatas 3:9. Gênesis capítulo 12 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a casa que eu te mostrarei, para a terra que eu mostrarei. Para ti é uma grande nação,
Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos a bênção de Abraão. Então seja um abençoador. Abençoe. E Deus vai te abençoar. Abençoe o seu irmão. Abençoe sua esposa, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. Pois nós somos chamados a ser abençoadores com a mão de Deus. Ame o Senhor de todo o teu coração. Cuidado que nós devemos ter, então, não devemos desviar a fé. Pois a palavra de Deus por sementar a iniquidade, ao longo de muitos desviará, e nós vemos o pecado. Aí, que devemos voltar ao primeiro amor, que a palavra fala, lembra de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Nós podemos ter errado na nossa caminhada cristã, falhado ali. Então, nesse lugar nós voltamos, reconciliamos com Deus, pedindo perdão. Aí Ele restaura a nossa fé, Ele restaura a nossa comunhão, Ele restaura a luz, a alegria de Deus e o Espírito Santo. Então, lembra-te, de onde nós falhamos, vai voltar. Conserta ali no altar. E o amor de Deus vai ser derramado no coração do Espírito Santo de Deus. Então, que possamos, amados irmãos, conforme a palavra de Deus em Colossenses 3:14, e sobre tudo isto, revestivos do amor que é o vínculo da perfeição, e do amor de Deus, derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. É esta palavra desta noite. Viva a essência do amor de Deus. Vamos orar. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, você tem o Espírito Santo. Então abre o teu coração. E deixe Deus derramar o amor dele agora no teu coração. Eu creio que nós temos isso. Porque no dia que você e eu aceitamos Jesus, nós recebemos o seu propriedade divina. Agora Deus chama o Espírito Santo a vir no teu coração. Nós vamos fazer essa oração. E nessa oração, pense. E deixa Deus derramar a mão dele. Gente, o Senhor nos ama. Com amor eterno. E Ele não quer nos condenar como os filhos da desobediência. Ele quer te abençoar a cada um de nós. Então, nesta oração, abra o teu coração e diga: Senhor, derrama o teu amor no teu coração. Me ajude a amar como Cristo amou. Me ajude a amar como o Espírito Santo. Me ajude. Que muitas vezes nossos filhos nos ofendem, nos magoam, nossos filhos às vezes têm palavra dura ao nosso coração, mas como mãe, como pai, nós conseguimos perdoar porque o Espírito Santo está em mim e está em você. Muitas vezes nós choramos aos pés do Senhor Jesus por palavras de filhos pronunciadas aos pais, mas também ao contrário acontece. Muitas vezes os pais pronunciaram palavra dura aos nossos filhos, esquecendo que nós somos abençoadores. Fomos chamados para abençoar nossos filhos e muitas vezes nós fazemos uma palavra difícil, uma palavra dura. E nossos filhos choram, cantam e falam: minha mãe foi muito dura comigo, meu pai foi muito duro comigo. A palavra ensina que nós devemos corrigir nossos filhos com amor. Quando nós corrigimos nossos filhos com amor, nossos filhos vão entender. Porque nós usamos a palavra sem querer. E muitas vezes
nós retemos a vara disciplina, e aí nossos filhos se tornam rebeldes porque nós não usamos o que a palavra nos ensina. Nós erramos, nós falhamos, sim. Porque somos seres humanos, não somos perfeitos. Mas com a ajuda de Deus, nós conseguimos amar. Com a ajuda de Deus, nós conseguimos perdoar. Com a ajuda de Deus, nós abençoamos a nossa família. E nós somos uma grande família. Por isso eu peço aos irmãos, abre o coração e deixa a expressão derramar a luz do coração nesta noite. Para que você possa amar seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos, aquele que te persegue, aquele que te calúnia, aquele que trata mal, aquele que te despreza. Jesus foi desprezado. Jesus foi humilhado. Se ele passou por isso, nós não vamos passar por ele. E nós vemos que o mundo nos despreza. Porque eles não têm o amor de Deus. O mundo não conhece a essência de Deus. Mas ele conhece você. E nós podemos demonstrar o amor de Deus perdoando eles, orando por eles, abençoando eles, para que eles venham ao conhecimento da verdade que liberta. É Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai Santo, nesta breve meditação do Teu amor, que é tão grande, tão profundo, tão sublime, e nós abrimos o nosso coração nesta noite, para que Tu venhas derramar o Teu amor em nossos corações, porque nós temos o Espírito Santo. Muitas vezes, Pai, nós falhamos em amar, falhamos em perdoar, falhamos, ó Pai, em exercer o Teu amor, Senhor, meu Deus, para com o próximo. E como Tu falas ao coração, meu Deus, porque Tu me ama, Tu nos ama, e que Tu desejas nos abençoar com as mais ricas bênçãos das regiões celestiais. E muitas vezes, Pai, nós não conseguimos perdoar o irmão que nos ofendeu, a irmã que nos ofendeu, o marido que nos ofendeu, a esposa que nos ofendeu, o filho que nos ofendeu. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar por causa da carnalidade. Mas nesta noite, Pai, nós pedimos a Ti, derrama o Teu amor em nossos corações e passa bálsamo nas feridas, Pai, curando-as pelo Teu imenso poder, porque Tu conheces o coração. Nós queremos ter a verdadeira essência, Jesus, para que o mundo veja Jesus em nós, Pai. Ó Deus, Tu sabes que nós somos falhos, Tu sabes que nós somos pecadores. Quantas vezes nós tentamos justificar os nossos erros, nossos pecados, mas nós reconhecemos, Pai, como Davi, somente eu pequei, somente eu falhei, somente eu errei. Por isso eu não quero justificar as minhas faltas. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Pelo Teu poder que opera em nossas vidas, nos perdoa, Senhor. E nos ajude a viver na plenitude do Evangelho de Jesus, como filhos de Deus, coerdeiro com Cristo. E nesta unidade, nesta união contigo, a Tua palavra diz, tudo que nós pedimos, crendo, nós vamos receber. E a Tua palavra nos ensina que nós iremos realizar obras maiores ainda, a qual o Senhor Jesus realizou na terra. Pelo Teu poder que opera em nossas vidas. Nos ajuda então, Pai, a realizar as obras que Jesus fez na terra, perdoando, curando, libertando, abrindo os olhos do cego, repreendendo as enfermidades, expulsando os demônios. Pai, que esta palavra se cumpra na vida de cada um de nós, para que possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, e que
pessoas em um. Glorificado o nome de Jesus, através das nossas ações, através das nossas atitudes, Pai. Portanto, meu Deus, nos dê a sabedoria para demonstrar o teu amor, para com as almas perdidas, para com o próximo, por aquele irmão mais fraco. Por favor, Pai. Pois os teus olhos são como chão de fogo, que vê o nosso coração e sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas. Nos perdoa, nos purifica com precioso sangue. E que a partir de hoje possamos viver a verdadeira natureza de Cristo, a essência, assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Que possamos ser um em Cristo Jesus. Podemos ser uma família unida no poder do amor de Jesus na terra. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus.